Vamos continuar com a estatística, vamos falar agora sobre a distribuição normal, a distribuição de probabilidade mais importante que se encontra na estatística. Vamos ver como funciona e como se utiliza a distribuição normal. Vamos falar sobre os parâmetros envolvidos na chamada distribuição normal. A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições da estatística, conhecida também como distribuição de Gauss ou gaussiana. Essa distribuição ela tem a forma de uma curva, que você está vendo aqui, normalmente associa a ideia de um sino, a forma de sino. É conhecido como a distribuição de Gauss. Essa distribuição ela é uma distribuição simétrica. É uma curva perfeitamente simétrica, onde no centro dessa curva encontra-se a média ou o valor esperado. A esperança matemática ou o valor esperado. 50% dos valores estão acima do valor esperado, 50% dos valores estão abaixo do valor esperado. Esta região que está abaixo da curva representa justamente a probabilidade de ocorrer o evento em um determinado intervalo. Não é possível calcular a probabilidade em um determinado ponto, mas sim a probabilidade dentro do intervalo. Por exemplo, eu posso calcular a probabilidade do x estar entre, por exemplo, o valor 60 e 70. Isto aqui é possível calcular, existe um valor para isto. Agora, isto aqui existe. É possível calcular. Agora, não é possível, por exemplo, calcular o valor para x igual a 60 ou x igual a 70. Quando eu quero o valor da probabilidade em um determinado ponto, esse valor será exatamente igual a zero. O cálculo da probabilidade dentro do intervalo é feito através da integração desta curva. A integral, a probabilidade de ocorrer um valor x entre a e b, será dado pela integração dessa função de a até b. F de x dx. Bom, só que esse cálculo não é nada simples. Para fazer a integração dessa curva, o trabalho é muito grande. Então, o que se costuma fazer é tabelar. Existe uma tabela que já dá o resultado dessa integração, através de um parâmetro chamado de variável z, ou variável reduzida da curva normal. Vamos ver como é que funciona isso. Essa linda expressão que você está vendo representa a função de distribuição de probabilidade para uma distribuição normal. Há uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade for dada por... Observe que a expressão não é nada simples e olhe lá fazer uma integração disto, né? A integral dessa curva de menos infinito a mais infinito, a probabilidade é exatamente igual a 1. A probabilidade de x e de menos infinito menor do que x até mais infinito desta função, menos infinito a mais infinito de f de x dx é exatamente igual a 1. Bom, a integral dentro de um intervalo, a integral disto, a probabilidade de x assumir um valor de a até b é dado pela integração de a até b desta função que você está vendo, f de x dx. Bom, a integração disto aqui não é nada fácil com a expressão dessa forma. Bom, observe que nessa expressão existe um parâmetro aqui, ó. Existe aqui um valor x menos sua média dividido pelo desvio padrão. Este valor que aparece nessa fórmula é chamado de variável reduzida e é tomado como padrão para se calcular a integral, utilizando dados tabelados. Então esse parâmetro aqui é chamado de parâmetro z, ou variável reduzida. A partir de determinada média e determinado desvio padrão, teremos várias curvas normais. O que se adota em estatística é uma curva chamada de curva normal padrão, onde você tem média zero e desvio padrão igual a 1. Essa curva, onde temos média igual a zero e o desvio padrão igual a 1, é chamado de curva normal padrão. E é essa que é utilizada para os cálculos de estatística. Observe o texto. Para cada um valor de μ e ou sigma, ou seja, para cada valor de média e para cada valor de desvio padrão, temos uma curva de distribuição de probabilidade. Porém, para se calcular essas áreas específicas, faz-se uso de uma distribuição particular, a distribuição normal padronizada. Se utiliza uma distribuição normal padrão, também chamada de estandarizada ou reduzida, o qual a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1.
Isto é conhecido como curva normal padrão. Aqui tem média 0 e desvio padrão 1. Para obter tal distribuição, isto é, quando se tem uma variável x com distribuição normal com média diferente de 0 ou desvio padrão diferente de 1, devemos reduzi-la a uma variável z, efetuando o seguinte cálculo. Então, se utiliza esse parâmetro z para reduzir uma distribuição a esses dois parâmetros citados, média 0 e desvio padrão 1. Bom, é claro que não é fácil entender essa ideia lendo o texto. A gente vai ver aqui como é que funciona isso. Se você já ouviu falar de distribuição padrão, ótimo, não é? Já vai relembrar. Se você nunca ouviu falar, não é tão difícil assim o que está escrito aqui nesse texto. Vamos ver como é que funciona. Bom, essa tabela que você está vendo, ela te dá os valores da variável reduzida z para essa área do gráfico que você está vendo aqui. Essa região aqui do gráfico, do valor 0 até um determinado valor de z, você tem dentro dessa tabela. Certo? Então você não precisa calcular a integral. A integral de 0 até determinado valor de z, da função f de x dx, ela já é calculada a partir dessa tabela. Consulta-se essa tabela. Na prova vai ser dado valores da tabela, ou então, se não for dado valores da tabela, vai ser dado a própria tabela para que você acesse, verifique qual o resultado que você precisa usar no cálculo. Bom, gente, isso aqui é claro, né? O que eu estou citando só tem um jeito, é começar a fazer para entender o que é uma distribuição normal e como é que ela funciona. Vamos ver um exemplo disto. Vamos partir para o exemplo. Bom, observe aí o nosso exemplo para entender como funciona a distribuição normal de probabilidade. Eu tomei como base aqui uma prova de concurso público. O número de pontos corretos em uma prova de concurso público segue uma distribuição normal com média 50 e desvio 10 pontos. A prova tinha 100 questões. Imagine que você vai fazer uma prova de concurso público com 100 questões. E após efetuar todos fazerem prova, verificou-se que a média populacional, que é representada pela letra μ, foi igual a 50. E o desvio padrão populacional foi igual a 10. Lembrando que a variância, então, populacional será 10 ao quadrado, que é igual a 100. Bom, com base nisto, determinar a probabilidade de escolher aleatoriamente uma prova e a nota dessa avaliação ser. Bom, se a gente escolher uma determinada prova dentro desse rol de provas realizadas, com média 50 e desvio padrão 10 pontos, num total de questões de 100, qual é a probabilidade da nota ser superior a 50 e inferior a 80 pontos? Imagine que eu escolha uma prova aleatoriamente no rol de todos os alunos que fizeram prova, de todas as pessoas que fizeram a prova do concurso público. Qual a probabilidade da nota estar entre 50 e 80 pontos? Vamos verificar como é que se faz esse cálculo? Bom, primeiro detalhe, 50 pontos é a própria média. A média, de acordo com a nossa questão, era de 50 pontos. E o desvio padrão populacional, isso aqui se refere a toda a população, foi obtido desvio padrão de 10 pontos. Bom, se eu tenho média 50 pontos, significa que μ, que está exatamente no eixo de simetria da curva normal, representa o valor 50. Então, μ aqui representa o valor 50 pontos. Bom, aqui temos vários intervalos já pré-determinados. A média menos sigma significa a média menos um desvio. Se a média é 50 menos um desvio, que é 10, significa que essa posição aqui representa 40 pontos. Aqui temos 50 pontos. Observe bem, né, o nosso gráfico de acordo com os dados. É importantíssimo entender essa ideia. A média é 50, a média menos um desvio significa a média menos 10, dá 40 pontos. A média menos 2 desvios fica 50 menos 2 vezes 10, 20. Significa 30 pontos. 30 pontos. Então a gente vai fazer aqui bem devagar para que você entenda. Se você já conhece isso aqui, então você pode até saltar essa parte. Então temos aqui 30. Já partir adiante para a próxima videoaula ou fazer questões. Temos aqui a próxima. Menos 3 desvios, 50 menos 3 vezes 10, 30. Significa as pessoas que fizeram 20 pontos. E assim por diante.
Do mesmo jeito, a média mais um desvio mais 10 dá 60 pontos. A média mais 2 desvios mais 20 significa 70 pontos. E a média mais 3 desvios, 3 vezes 10, 30, significa que fizeram aqui 80 pontos. Bom, lembre-se que tem 100 questões. Veja, a questão quer saber quem teve nota entre 50 e 80 pontos. Então, o que a questão pede é esta área aqui, ó, que eu estou marcando. Qual é a probabilidade, né, ou qual o percentual de pessoas que ficaram entre 50 e 80 pontos? O que eu quero saber é a probabilidade de o valor de x estar entre 50 e 80 pontos. Bom, para se fazer esse cálculo, eu utilizo a variável reduzida z. A variável reduzida z será x menos a média dividido pelo desvio padrão. Bom, se eu pegar o valor 50, então 50 menos a média, que é 50, dividido pelo desvio padrão 10, isso aqui dá zero. Significa que eu reduzi, troca 50 pelo valor zero. Então eu estou utilizando aqui a variável reduzida, z, e não mais os valores reais. Então z aqui, nesse caso, vai ser zero. Se eu pegar o valor 80, para 80, z vai ser igual a 80 menos 50 dividido por 10. Ou seja, z igual a 30 sobre 10, 3 desvios. Z igual a 3 desvios, ou 3 vezes sigma, que é o valor 80. Significa, para o valor 80, z igual a 3. Aqui temos z igual a 2 para o valor 70, z igual a 1 para o valor 60. Z igual a menos 1, se você calcular menos 1 para o valor 40, z será menos 2, 2 desvios para o valor 30, e z será menos 3 para o valor 20. Então esse z que eu coloquei é chamado de variável reduzida. O que eu quero é calcular a probabilidade do z, em vez do x você usa z. Está entre 0, que corresponde ao valor 50, e entre 3 desvios, que corresponde ao valor de 80. É isso que vai ser calculado. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Bom, eu sei que não é simples, né? Isso é uma mudança de variável. A distribuição normal utiliza como parâmetro a variável z. A média corresponde a z igual a 0. A média mais um desvio significa z igual a 1. A média mais 2 desvios, z igual a 2. A média mais 3 desvios, z igual a 3. E assim por diante. A média menos um desvio, z menos 1. A média menos 2 desvios, z menos 2. E assim por diante. Então agora vamos calcular. Bom, o que é que eu quero calcular? Eu quero determinar a região do gráfico que já está aí achurada. A região que está achurada. Eu quero esta região. Vamos marcar aqui com o marca-texto. Eu quero essa região do gráfico. É essa região que me interessa. A probabilidade da pessoa ter nota entre 50 e 80. Bom, como é que eu faço esse cálculo? É simples, ó. Na verdade, você não vai precisar fazer o cálculo. Você vai para a tabela. Você vai entrar na tabela, está aí a tabela de distribuição normal, padronizada com o parâmetro z. Está aqui, ó, segunda decimal. Esta parte aqui é a segunda decimal de z e a primeira decimal de z. Você tem aqui a primeira decimal de z, a coluna, e a segunda decimal de z, a linha. Bom, eu quero o valor z igual a 3. Na verdade, aqui a nossa tabela vai até 2,6. Né? Então, vamos aproveitar e vamos procurar aqui na tabela. Vou ter que procurar aqui o valor em outra tabela. O valor z igual a 3. Bom, se você observar z igual a 3, está aqui, ó. O valor é este. Está escrito 49.865. Esse é o valor que eu preciso. Para z igual a 3. Temos z aqui 3 e aqui 0. Significa 3,0. Vamos escrever então. Vamos voltar então e mostrar aqui. Ó, o que eu vou fazer é procurar na tabela aqui o valor 0 e aqui 3,0. Significa que esse valor aqui, que aparece aqui, é justamente o valor de z igual a 3,00. Esse 0 aqui é a segunda decimal e aqui eu tenho a primeira decimal. E o 3 é a parte inteira. Este valor aqui foi igual a 0, vamos voltar lá, 0,49865.
0,49865. 49865. Bom, com base nisto, significa que a probabilidade de z igual a 0 até z igual a 3 é exatamente de 0,49865. Em porcentagem, 49,865%. Então, essa é a probabilidade do valor de x, do valor de z está entre 0 e 3, que é o mesmo que a probabilidade do valor de x está entre 50 e 80 pontos. O resultado disto é 49,865%. Esta região do gráfico, essa região do gráfico, de 50 a 80, representa 49%, 49,865% dos valores. Pronto, todos conseguirem acompanhar essa ideia. Vamos continuar, vamos para outros exemplos aí para que você entenda melhor essas ideias que foram colocadas. Vamos lá? Vamos agora a um outro exemplo, na nossa mesma questão, o segundo exemplo. Eu quero obter a probabilidade do valor da nota ser superior a 60 e inferior a 70 pontos. Bom, o que eu quero agora é a probabilidade de ser superior a 70, superior a 60 e inferior a 70. Observe, no nosso problema, a média foi igual a 50 e o desvio padrão foi 10. Significa que a média é 50, então esse valor aqui, a média mais um desvio vai para 60, 70, 80, 3 desvios. Menos um desvio, 40, é 50 menos 10, 50 menos 2 desvios, 30, e 50 menos 3 desvios, 3 vezes 10, 30, né? 50 menos 30, 20. Eu quero a probabilidade da nota está entre 60, está aí o nosso gráfico, ó. Então vamos colocar entre 60 e 70. Então é essa a área que eu quero. A área, se calcularmos a área abaixo dessa curva, teremos a probabilidade da nota está entre 60 e 70. Então está aqui, ó. Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Usar a variável reduzida z. Bom, para a média 50, z igual a 0. Para 60, significa mais um desvio, z igual a 1. Para 70, se calcular o valor da variável z, dará z igual a 2. Para 80, z igual a 3. Para 40, z menos 1, fica negativo. Vamos corrigir aqui. Z menos 1. Para 30, z menos 2. E para 20, z menos 3. Bom, para calcular esta área que vai de z igual a 1 a z igual a 2, a probabilidade do z está entre 1 e 2 é o mesmo que a probabilidade do x está entre 60 e entre 70. É a mesma coisa. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Temos que calcular, ver o valor de z na tabela de distribuição normal, z igual a 1 e z igual a 2. Vamos ver qual é a probabilidade para z igual a 1 e z igual a 2. Para z igual a 1, temos aqui o valor 1,0. O valor é 34,134. Então vamos marcar isto. Para z igual a 1, para a probabilidade, né, para o valor, a probabilidade de z igual a 1 significa a probabilidade de 0 até 1. É isso que significa, não z igual a 1, de 0 até 1, que é o intervalo. O resultado disto, 0,3413. 0,3413. Vamos desprezar a última casa decimal. Isto aqui é o mesmo que 34,13%. Já a probabilidade de 0 menor que z menor que 2, de 0 a 2, bom, vamos lá para a nossa tabela, de 0 até 2, está aqui, ó, 0,4772. Então o valor é 47,72. Significa 0,4772 ou 47,72%. O que significa esses valores? O primeiro valor significa, temos aqui a nossa distribuição normal, significa o valor entre Z0 e Z1, ou seja, entre 50 de média e 60. A probabilidade aqui, esse valor, vamos retirar, vamos marcar aqui
pelo marca-texto, essa região que eu estou colocando aqui em vermelho, da reta normal, isto aqui representa 34,13%. Bom, já se pegarmos a mesma curva normal, já o valor de z igual a 0 até z igual a 2, significa de 50 a 70. Esta área, vamos achurar, essa área essa nova área, ela tem uma probabilidade que corresponde a 47,72%. Bom, o que eu quero é de 1 a 2. De 1 a 2 é a diferença entre essas duas áreas. Então, o cálculo que eu vou fazer é o seguinte: a probabilidade do valor está entre 60 e 70 é igual a 47,72, é essa região, menos o 34,13%. Ou seja, essa probabilidade é de 9, 3 para 12, 9, vai 1, 2 para 7, 5, 4 para 7, 3, 1. Então é de 13,59%. A probabilidade é dada por isso aqui, ó. Vamos pegar a nossa... Vamos marcar aqui, ó, z igual a 1 até z igual a 2. Essa região aí, entre z igual a 1 e z igual a 2, corresponde à probabilidade que foi pedida. Está aí. Esse é o resultado da nossa questão, 13,39. A probabilidade da nota estar entre Z1 e Z2, ou seja, entre 60 e 70, é de 13,59%. Bom, gente, todos conseguiram acompanhar aí? Então é dessa forma que é feito o cálculo da distribuição normal. Eu espero que você tenha acompanhado. Na próxima aula vamos continuar com essa mesma questão, fazendo mais cálculos, para que você possa entender como é que se utiliza e se calcula problemas através da distribuição normal de probabilidades. Até o nosso próximo encontro. E para que você possa anotar, vamos ampliar.